sempre começa da mesma forma. Ela olha para você não como é, mas como alguém que ela imagina que você ainda pode se tornar. Você sente isso nos olhos dela, sente? É uma centelha de esperança. Ou seria fome? Você acha que está sendo enxergado, mas não está. Está sendo avaliado, pesado, analisado como se fosse uma tela em branco esperando por ela para criar sua obra-prima. Mas essa obra não é você. Nunca foi você. E Carl Jung já tinha alertado, não com palavras leves de coach de autoajuda, mas com a precisão cirúrgica de alguém que passou a vida encarando o abismo psicológico da alma humana. Jung dedicou toda a sua trajetória a estudar o que ele chamava de inconsciente. Essa parte silenciosa da mente que age sem você perceber. E ele descobriu algo assustador sobre as mulheres que quase ninguém sabe. Ele viu que as mulheres não se apaixonam só pelos homens, mas pela ideia deles. Pelo ideal, pela fantasia, pela imagem, e o mais aterrador, a maioria nem percebe que está fazendo isso. Você pensa que ela escolheu você, mas na real, ela escolheu a versão de você que criou sozinha. Um boneco psicológico que serve para atuar em um filme íntimo. E se você foge do roteiro, ela troca o ator. Nunca muda a história. Jung chamou esse fenômeno de projeção do ânimos, a imagem masculina interna que vive dentro de cada mulher. Quando esse ânimos é imaturo, mal formado ou descontrolado, vira um tirano. Ele é a força invisível que faz mulheres correrem atrás de homens perigosos e rejeitarem os bons. Faz elas brigarem sem sentido, dominarem sem razão e julgarem sem responsabilidade nenhuma. Jung não passava pano para isso. Ele dizia que era uma possessão espiritual, um estado onde a mulher nem percebe que já não age mais por consciência própria, mas sob o controle sombrio da fantasia masculina interior. E os homens caem nisso porque ninguém ensinou a enxergar. Você confunde ser desejado com ser compreendido, amado com ser visto. Acha que é diferente, mas você é só o novo rosto de um papel antigo, um papel que ela ensaia desde criança. E quando a fantasia quebra, quando a máscara cai, o que sobra é confusão, traição e humilhação. Você se pergunta onde errou, mas não fez nada de errado. Só deixou de ser convincente no papel de alguém que nunca foi você. Jung dizia que o único caminho para sair desse teatro é a jornada, chamada individuação, o processo de se tornar inteiro dentro de si mesmo. E aí vem a verdade dura. A maioria dos homens nunca começa essa jornada. Você foi treinado para buscar aprovação, mendigar validação, permitir que uma mulher defina seu valor. Enquanto isso continuar, você vai repetir o mesmo papel infinitamente, sendo trocado sempre que a plateia se cansar. Sem saber quem é, sem saber que pode escolher. A individuação não é bonita, é brutal. Ela exige que você encare o que escondeu, a parte fraca, a insegura, a ferida. Ela obriga você a parar de culpar as mulheres por não enxergarem quem você é e a começar a enxergar a si mesmo. Porque Jung sabia de algo que quase nenhum homem entende. Você não vira homem sendo escolhido. Você vira homem quando se escolhe, sozinho, acordado, inteiro, presente, responsável. Um homem que enfrentou seu inconsciente não pode mais ser seduzido por projeção. Ele não é mais um fantoche num roteiro alheio. Ele se torna autor da própria realidade. Jung notou que a tragédia do homem moderno não é ser rejeitado, mas aceitar se moldar ao que acha que será aceito. Você chama isso de amor, de acordo, de parceria. Mas Jung chamava de traição de si mesmo. Isso tem outro nome: prisão. Homens que ignoram o próprio crescimento psíquico viram servos da projeção feminina. Se moldam como argila molhada para agradar mulheres que nem sabem o que realmente querem. Você deixa de ser homem e vira máscara. Sorri, concorda, representa, até esquecer quem foi antes de vestir o papel. E as mulheres, elas percebem. Ah, como elas percebem. Ela percebe isso mais do que você jamais conseguiria imaginar. Aquilo que você acredita que vai fazê-la se apaixonar, obediência, previsibilidade, estar sempre disponível, se transforma exatamente no motivo que apaga o desejo dela. E por quê? Porque o instinto feminino, como Jung ensinou, não se atrai pelo conforto. Ele se atrai pelo mistério, pelo risco, por aquele homem que ela não consegue definir nem controlar por completo. No instante em que você se revela por inteiro, sem limites, sem firmeza, você não se torna mais amado. Você se torna invisível, descartável, substituível.
E, no entanto, é aqui que mora o paradoxo que mantém tantos homens aprisionados. Você teme a solidão mais do que teme ser falso. Prefere perder a si mesmo do que perder ela. Prefere viver um papel a enfrentar o terror de estar de pé sem aplausos. Mas Jung dizia que, até que um homem abrace essa solidão, ele jamais será livre. Ele escreveu que a individuação é um caminho que não é feito para os fracos, porque exige morrer antes de morrer. Deixar que as versões falsas de si mesmo queimem, para que algo verdadeiro finalmente possa surgir à tona. Mas deixa eu te contar algo que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. A individuação é solitária, de uma solidão assustadora. Porque à medida que você caminha por esse trajeto, começa a enxergar coisas que jamais conseguirá desver. Começa a identificar os jogos que as pessoas jogam, as máscaras que vestem, as mentiras que contam a si mesmas só para se sentirem seguras. E quando você tenta mostrar o que vê, elas zombam. Dizem que você é frio, arrogante, sério demais. Acusam você de ser o problema. Mas você não é o problema. Você é o espelho. E as pessoas odeiam o espelho quando ele mostra algo que elas não querem encarar. Jung sabia disso como poucos. Passou décadas estudando pacientes aterrorizados diante da própria sombra. Aquele lado escuro, rejeitado da psique, que se recusa a ser reconhecido. E as mulheres, Jung alertou, muitas vezes crescem em culturas que as recompensam por evitar esse confronto. Dizem a elas que são puras, emotivas, intuitivas e completas exatamente como são. Mas Jung não aceitava isso. Ele escreveu que o maior perigo para a mulher era o seu animus inconsciente. Aquela voz interior que fala com falsa certeza, falsa autoridade e falsa superioridade moral. Ele alertou que, se uma mulher não enfrentar e integrar essa força masculina interna, ela se torna prisioneira dela. Passa a projetar isso em todo homem que conhece, culpando-os por uma guerra que ela mesma se recusa a lutar dentro de si. E aí está você, achando que é o salvador dela. Achando que será a exceção. Achando que, se amá-la o suficiente, se provar o seu valor de forma alta o bastante, se for perfeito o tempo todo, ela vai escolher você pelo que você é. Mas não é assim que a projeção funciona. Jung ensinava que a projeção é como um ladrão. Ela rouba a realidade e coloca a ilusão no lugar. E até que homens e mulheres despertem dessa ilusão, estarão destinados a repetir a mesma tragédia continuamente, sempre culpando o outro, sem jamais perceber que estão dançando com sombras. E aqui está a reviravolta mais irônica de todas. A mulher que um dia enxergou você como herói, um dia vai vê-lo como inimigo. E não será porque você mudou, mas porque você falhou em manter viva a fantasia que ela criou. Ela projeta isso em você sem sequer perceber que está fazendo isso. Jung chamou esse tipo de traição psicológica de algo inevitável, quando nenhuma das partes assume a responsabilidade pelo próprio mundo interior. Você não mentiu para ela. Você não a traiu. Você apenas frustrou o personagem invisível que ela criou em seu subconsciente. Você nunca foi ele, desde o começo. E é por isso que ela guarda mágoas. Não pelos seus defeitos, mas por não corresponder ao mito que ela nunca contou que você deveria viver. Jung certa vez disse: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para não encarar a própria alma. E em lugar nenhum isso é mais verdadeiro do que nos relacionamentos amorosos. Homens e mulheres entram neles não como pessoas inteiras, mas como projeções ambulantes. Levam medos não vividos, carências não atendidas, traumas infantis não curados, e os depositam nos braços de alguém que mal conhecem. Você chama isso de amor. Jung chamava de possessão. E como se estivesse hipnotizado, você continua caindo na armadilha, acreditando que dessa vez vai ser diferente. Mas nunca é, porque você ainda não teve coragem de fazer a pergunta mais assustadora que um homem pode se fazer. E se o responsável por esse padrão for eu mesmo? Você quer culpar as mulheres, quer chamá-las de manipuladoras, falsas, rasas. Mas Jung olharia direto nos seus olhos e perguntaria: e por que você se deixou ser escolhido por essa mulher em primeiro lugar? Veja, o homem que se recusa a confrontar seu próprio mundo interior feminino está destinado a ser escravo do dela. Você não é vítima. Você é voluntário. Foi você quem aceitou ser o tolo. Foi você quem escolheu atuar no mito pessoal dela.
porque encarar seu próprio vazio, sua própria falta de completude, era muito mais aterrorizante do que viver num papel dentro da fantasia de outra pessoa. E é aqui que a maioria vai parar de escutar, porque aqui acaba o conforto e começa a responsabilidade. Jung não oferecia soluções fáceis. Ele não vendia 3 passos para se tornar um macho alfa. Ele entregava a você uma missão brutal e vitalícia: o confronto consigo mesmo. Sentar-se sozinho, no silêncio da própria mente, até que as ilusões comecem a se romper. Até que a voz na sua cabeça que diz, você não é nada sem ela, comece a morrer. E não se engane. Essa voz vai lutar com tudo. Vai dizer que você precisa dela, que você está incompleto sem ela, que nenhum homem vive sem validação feminina. Mas os escritos de Jung sussurram algo ainda mais perigoso. Eles sussurram que o homem que consegue permanecer de pé sem ela, sem aprovação, sem aplausos, sem ser necessário, é o homem que finalmente se torna livre. Livre da projeção, livre da atuação, livre da tirania de viver como a ideia de homem que alguém projetou sobre ele. E quando você chega a esse ponto, você não se torna frio ou distante. Você se torna real, enraizado, totalmente vivo dentro da própria pele. E é justamente nesse momento que, de forma paradoxal, as mulheres se sentem mais atraídas por você. Não porque você precisa delas, mas porque você não precisa. E aí você sorri. Não por ser insensível, mas porque finalmente entendeu. Entendeu que ela também está em sua própria jornada. Que ela precisa confrontar o ânimos dela. Que ela precisa acordar das próprias ilusões. E você não pode fazer isso por ela. Não pode salvá-la de si mesma. Só pode fazer o que Jung fez: caminhar seu próprio caminho. Com tamanha coragem que você se torna um espelho vivo, refletindo a verdade para todos que ousarem olhar. E a maioria vai desviar o olhar, mas alguns, poucos e raros, vão te agradecer por isso. E meu amigo, essa é a diferença entre ser amado pelo papel que você representa e ser respeitado pelo homem que você se tornou. E quando esse momento chegar, quando você finalmente perceber que não precisa mais representar, algo estranho começará a acontecer. Você vai perceber como as pessoas ficam desconfortáveis perto de você. Elas vão sentir isso mesmo que não saibam explicar. O peso da sua presença vai desestabilizá-las, porque você deixou de se encaixar nas categorias previsíveis que elas usam para se sentirem seguras. Jung alertava que o homem individuado não é bem-vindo na sociedade. Ele é temido, incompreendido, rotulado como frio ou arrogante. Mas a verdade é bem mais ameaçadora. Você simplesmente se tornou intocável, impossível de comprar ou manipular, porque agora você enxerga o jogo por trás da máscara. E aqui está a parte irônica. As mesmas pessoas que antes imploravam pela sua atenção, validação e aprovação, vão começar a te odiar por não mais precisar da delas. As mulheres, especialmente aquelas ainda presas à fantasia do homem ideal, vão te acusar de ser emocionalmente distante. Vão dizer que você vive demais na mente, que é analítico demais, frio demais. Mas o que elas realmente querem dizer é que não conseguem mais te controlar. Você saiu do palco. Parou de recitar o roteiro que escreveram para você. E sem esse roteiro, elas não sabem o que fazer com você, porque você deixou de ser um personagem e virou um homem. Jung uma vez brincou dizendo que os deuses viraram doenças. O que as culturas antigas chamavam de possessão divina, a psicologia moderna chama de neurose. E não se engane, os homens que vivem buscando validação são os mais espiritualmente doentes de todos. Você acha que está sendo romântico quando diz coisas como "eu faria tudo por ela" ou "ela é meu tudo"? Mas Jung balançaria a cabeça e te diria que isso que você chama de amor é, na verdade, uma recusa de carregar sua própria alma. É mais fácil projetá-la numa mulher e fazê-la carregar sua esperança, seu sentido, seu propósito. Porque se ela carrega isso, você não precisa carregar. Mas aqui vem o golpe cruel. Quando ela perceber que nunca foi feita para isso, ela vai deixar cair. Ela vai soltar esse peso porque nenhuma mulher, por mais amorosa que seja, consegue sustentar o fardo de um homem que se recusa a sustentar a si mesmo. E quando ela soltar, você vai se sentir traído. Mas não deveria. Deveria agradecer. Porque nesse momento em que a ilusão desmorona,
Você finalmente se vê frente a frente com a verdade. O trabalho de se tornar um homem nunca foi responsabilidade dela. Sempre foi seu. E nesse momento cru de clareza, você tem duas opções. Você pode culpá-la. Pode se tornar amargo. Pode se juntar ao coro de homens revoltados que apontam o dedo para as mulheres, zombam delas, as desprezam, juram nunca mais se envolver, como covardes que nunca tiveram coragem de encarar o próprio vazio. Ou você pode fazer o que Jung exigiria de você. Pode voltar-se para dentro. Pode começar o trabalho solitário, assustador e libertador da individuação. Tornar-se inteiro sem precisar de alguém para te completar. Porque a verdade é que a mulher que você procura lá fora é apenas o reflexo da parte de si mesmo que você abandonou. Até que você encare essa parte, todo relacionamento será uma atuação. Toda conexão será uma troca. Todo amor será uma mentira. Mas quando você finalmente encarar isso, quando integrar sua própria feminilidade interior, você se tornará um homem que não precisa mais correr atrás de mulheres, que não tenta manipulá-las, que não representa para elas. Você permanece firme, enraizado em quem você é. E desse lugar, algo miraculoso acontece. Você já não atrai mais mulheres que querem um personagem. Agora, você atrai mulheres que buscam a verdade. E você vai perceber quando isso acontecer. Porque ela não vai exigir que você represente nada. Ela não vai tentar reescrever seu roteiro. Não vai se apaixonar por uma ilusão de quem você é. Vai estar diante de você como é, sem filtros, sem fantasias, não como uma deusa esperando adoração, mas como uma pessoa real, disposta a trilhar o próprio caminho ao seu lado. Sem máscaras, sem projeções, sem joguinhos. E quando você encontrar essa mulher, a verdadeira, não a idealizada, você vai sentir a diferença de imediato. Ela não vai te inundar com grandes declarações. Não vai te tratar como se fosse a peça que faltava no quebra-cabeça dela. Ela não vai te seduzir com promessas de completude, porque ela não está procurando ser completada. Ela não quer ser salva. Ela já fez o trabalho interior, já encarou sua própria escuridão, já destruiu suas ilusões. E é por isso que ela não vai te pedir para representar nenhum papel. Ela não vai precisar que você carregue a alma dela. Vai estar inteira diante de você, sustentando a si mesma, olhando nos seus olhos, não como um homem que ela quer moldar, mas como alguém que ela finalmente está pronta para conhecer. E nesse encontro não há desespero, não há dependência, não há encenação, só há verdade. E essa verdade, ensinava Jung, é o tipo de amor mais raro e perigoso. Um amor que não exige nada, mas oferece tudo, porque ele não nasce da necessidade, nasce da liberdade. Liberdade de escolher, liberdade de ir embora, liberdade de estar ao lado um do outro, sem ilusões, sem máscaras, sem medo. Mas deixa eu te alertar, a maioria de vocês nunca vai viver isso, porque a maioria vai desistir antes de chegar lá. Vai se contentar com a atuação, vai aceitar a fantasia, vai se satisfazer com a emoção passageira de parecer alguém que não é. Porque encarar quem você realmente é ainda parece insuportável. Mas se tiver coragem, aquela coragem crua, visceral, de continuar, de ficar firme sozinho, de arrancar cada camada falsa que criou para ser aceito, um dia você vai se ver diante de algo tão assustador quanto belo. Vai encontrar a si mesmo. E quando isso acontecer, as mulheres não serão mais sua fonte de identidade. Elas não serão mais o espelho onde você tenta se reconhecer. Elas vão se tornar algo completamente novo. Serão parceiras, não troféus. Espelhos, não mães. Aliadas, não salvadoras. E você vai amá-las, não por precisar delas, mas porque escolhe isso, a partir de um lugar de força, de um lugar de inteireza, de um lugar que sabe, sem desculpas, quem você é. Carl Jung não deixou um mapa para você seguir. Ele deixou um alerta. Todo homem que se recusa a se encarar vira escravo das projeções alheias, especialmente das projeções das mulheres. Mas também deixou um desafio. O desafio de seguir o caminho da individuação. De parar de culpar as mulheres pelos papéis que você mesmo aceitou interpretar. De parar de procurar completude nos olhos de outra pessoa. De parar de esperar ser escolhido. Porque o homem que se escolhe por completo, sem pedir desculpas, sem parar, é aquele que não pode ser dominado pela fantasia. Ele não pode ser seduzido pela encenação. Ele não pode ser reduzido a um personagem no roteiro de outra pessoa. Ele se torna o autor da própria história.
E se você chegou até aqui, se sentiu essa mensagem tocar algo profundo dentro de você, não apenas passe direto. Não deixe que isso seja só mais um conteúdo que você consome e esquece. Tire um momento agora para curtir este vídeo, enviar para outro homem que precisa ouvir essa verdade e se inscrever para mais. Seu apoio não é só para nós, é para o próximo homem que ainda vive na ilusão e espera ser liberto. Vamos acordar o mundo, um homem por vez.